Olá, pessoal! Bem-vindos às conferências do curso de autoconhecimento. Esta é a conferência número 24, das 25 que compõem a fase B, ou segunda parte do curso. Seu título é A Prática da Cruz e o que simboliza a cruz. Este tema é bastante interessante porque nos permitirá não apenas revelar o significado deste símbolo milenar, mas também saber que existem 3 tipos de cruzes que definem o trabalho iniciático, e conhecer o profundo significado de cada uma delas. A cruz é um símbolo universal, existente em todas as culturas, em todos os tempos. Não é um símbolo propriamente cristão como muitos acreditam, uma vez que já existia há milhares de anos antes da era cristã. A cruz é o símbolo da união sexual. É composta por 2 peças de madeira. A peça vertical representa o falo, a força positiva, o elemento gerador. A peça horizontal representa a yoni, o órgão sexual feminino. A força passiva ou negativa, o elemento receptivo, ou em que algo é criado ou desintegrado. Isto permite-nos ver que quando estas 2 forças se cruzam, é gerada uma terceira força que é um poder. Esse é um poder que pode criar, e em nós mesmos pode criar os corpos existenciais superiores do ser. Também é um poder que pode ser usado para a destruição, e dentro de nós pode ser usado para a eliminação do ego, de tudo que é impuro. Veremos que existem 3 tipos cruz que teremos que tomar ao longo do caminho rumo à autorrealização. A primeira delas é a cruz da vida. Esta cruz é simbolizada por 2 vigas cruzadas. Esta cruz simboliza a forja do ciclopes, o trabalho sexual. O iniciado deve temperar-se 3 vezes. Primeiro, criando seus corpos solares na primeira montanha. Depois os corpos de ouro na segunda montanha. E mais tarde, os corpos de luz na terceira montanha. Com esta cruz criamos nossos corpos internos, um por um, vértebra por vértebra, utilizando sabiamente nossa energia criadora sexual. Esta prática é de tipo místico, exige muita concentração, imaginação e vontade, no trabalho que estamos realizando. Nesta prática não devemos trabalhar com a morte psicológica, apenas concentrar-nos na criação dos corpos. Se pedirmos a morte durante esta prática, estaremos misturando as forças místicas com as revolucionárias, e resultará uma terceira força, que nos afetará e estagnará no trabalho. Esta prática será prioridade na primeira montanha, que é a montanha do Gênesis ou da criação através das águas. Portanto, a maior parte das práticas sexuais na primeira montanha concentram-se no nascimento. Práticas sexuais com o objetivo na morte serão feitas ocasionalmente para eliminar grandes defeitos já estudados ou quando o nosso ser, internamente nos orientar a trabalhar determinado defeito até eliminá-lo. Existem 3 requisitos básicos para esta prática. Deve haver o verdadeiro amor, a fidelidade e a castidade. Deve ser feita com um parceiro estável do sexo oposto. Não deve ser uma união feita por mera conveniência pessoal, ou na qual existam sentimentos de ódio ou ressentimento. Ambos devem procurar desenvolver o respeito mútuo e o amor. Nesta prática, a castidade deve sempre existir, ou seja, a energia sexual nunca será perdida. A chave é a conexão falo-útero sem a ejaculação do esperma sagrado. Para a prática da cruz da vida, ou cruz do nascimento, a primeira coisa que devemos fazer é a conjuração do Belilim e o círculo mágico, que aprendemos na conferência número 7 da fase A. Este ponto é muito importante, pois a prática suprassexual é uma prática de alta magia, na qual, como podemos ver, 2 forças se unem para utilizar uma energia muito poderosa para fazer uma criação superior. Se não nos protegermos corretamente, seremos alvo fácil de entidades negativas e magos negros, que procurarão nos fazer cair para alimentar-se desta energia. Então, é fundamental fazer sempre o Belilim e o círculo mágico. Depois fazemos um pedido de ajuda ao nosso Pai íntimo e à nossa Mãe Divina, para que nos ajudem a ter uma boa concentração, imaginação e vontade na prática. Depois passamos a acender o fogo com beijos e carícias. E uma vez que haja uma boa ereção no homem e uma correta lubrificação na mulher, procedemos à conexão do Lingam na Yoni. Ali a cruz será formada. Depois procedemos à transmutação da energia sexual através de um processo respiratório acompanhado de imaginação. Para a regeneração dos 2 primeiros corpos, o físico e o vital, vamos fazer o processo com a clave de Fá, que consiste em levar a energia até o ponto entre as sobrancelhas.
Então, o que faremos uma vez conectados sexualmente, inalamos o ar, lenta e longamente pelo nariz, imaginando que o ar chega aos pulmões, desce para as gonadas sexuais, testículos no homem, ovários na mulher. Nesse ponto retemos o ar. Enquanto retemos, imaginamos como a energia sexual vai das gonadas ao cóccix. E depois sobe por toda a coluna, como um fio dourado que sobe vértebra por vértebra, até chegar ao ponto entre as sobrancelhas. Uma vez lá, exalamos o ar pronunciando o seguinte mantra de forma lenta e alongada. Depois, repetimos o processo respiratório com imaginação, e quando chegar ao ponto de exalar pela segunda vez, faremos com o mantra. Em seguida, repetimos o procedimento novamente e exalamos pela terceira vez com o mantra. Repetimos este processo quantas vezes forem necessárias até que toda a energia sexual seja transmutada. Se em algum momento da prática a potência sexual cai, ou seja, o homem perde um pouco a ereção ou a mulher perde a lubrificação, devem fazer movimentos suaves para recuperar a potência e retornar ao processo de transmutação da energia. Esta prática se estenderá pelo tempo que o casal desejar, ou até que mesmo fazendo movimentos suaves, beijos e carícias, a potência não seja mais recuperada porque toda a energia sexual já foi transmutada. O sucesso da prática está em desconectar-se, sem derramar a energia sexual. Quando já tivermos concluído a segunda iniciação de mistérios maiores e começarmos com a criação do corpo astral solar, então realizaremos o processo de transmutação da energia com a clave de sol. Ou seja, não levaremos a energia apenas até o ponto entre as sobrancelhas, e sim faremos com que desça até o coração, pois os corpos astral, mental e causal não serão regenerados, e sim criados, já que apenas temos um embrião deles. E assim como quando o feto se forma no ventre da mãe, a primeira coisa que se forma é o coração, e a partir daí o resto do corpo, da mesma forma com a criação dos corpos internos. Por isso devemos levar a energia ao coração. Uma vez conectados sexualmente, vamos inalar lentamente e alongado. Cada processo, inalação, retenção e exalação, pode ser estendido por 20 segundos cada. Depois que o ar é levado até as gonadas sexuais, retém-se por 20 segundos. E imagina-se a energia indo até o cóccix e subindo como um fio dourado pela coluna vertebral, chegando até o ponto entre as sobrancelhas. De lá, descendo até o coração. Nesse ponto exala pronunciando os mesmos mantras que explicamos na clave Fá. Da mesma forma, o sucesso estará em retirar-se sem derramar a energia. Este é o significado da primeira cruz, a cruz da vida. A segunda é a cruz da morte. Nesta vemos o iniciado morrendo durante a prática do sexo. Como explicamos, o poder sexual pode ser usado para criar ou destruir, nascer ou morrer. Acima da cabeça do iniciado, vemos a sigla em Ri, que significa Ignis Natura Renovatur Integram. O fogo renova incessantemente a natureza. Esta cruz nos mostra um iniciado dedicado à morte psicológica. Nestes momentos de felicidade infinita, durante o trabalho sexual, o iniciado concentra-se em sua divina mãe, pedindo-lhe perdão, arrependido de seus erros, e súplica-lhe que elimine os defeitos que já compreendeu, e aí aplica o fogo para sua total desintegração. Esta prática é de tipo revolucionário. Requer muita concentração, imaginação e vontade no trabalho que estamos fazendo. Para fazer esta prática é necessário ter feito um estudo prévio do defeito que será levado à cruz. Com esta prática, o iniciado vai eliminando gradativamente o ego detalhe por detalhe para poder ressuscitar. Esta prática será uma prioridade na obra da segunda montanha, pois através dela o Cristo desintegrará todos os elementos infra-humanos que vivem dentro de nós. Porém, na primeira montanha, usaremos esta prática esporadicamente para eliminar defeitos maiores, aqueles defeitos sobre os quais já fizemos um bom estudo prévio, e aqueles que o nosso ser no mundo astral nos pede para queimar ou levar à cruz. A preparação para a prática da morte na cruz é semelhante à da cruz do nascimento. Conjuração do Belilim e do círculo mágico. Pedido de ajuda ao pai e à mãe. Acender o fogo com beijos e carícias conscientes para obter uma boa ereção no homem, lubrificação na mulher. Em seguida a conexão Lingam Yoni.
Inspirar lenta e demoradamente o ar, imaginando que chega nas gonadas sexuais. Reter o ar, imaginando a energia, porém agora como uma chama de fogo, subindo pela coluna vertebral até chegar ao intercílio. Chegando a esse ponto, concentre-se no detalhe do defeito que deseja eliminar, peça à Mãe Divina a sua desintegração. Em seguida, solte o fogo contra esse defeito no momento em que expirar o ar, entoando lenta e longamente o seguinte mantra. O mesmo processo se repete quantas vezes forem necessárias. E usando o mesmo mantra, o fogo é descarregado sobre os diferentes detalhes que entendemos sobre aquele defeito que carregamos até a morte na cruz. Se a potência sexual for parcialmente perdida, deve ser recuperada com movimentos suaves, beijos e carícias. O sucesso da prática será retirar-se sem derramar energia sexual. Esta é a segunda cruz, a da morte. A terceira é a cruz do amor. Esta é a cruz do Gólgota. É simbolizada pela cruz de Santo André. Isso é uma cruz formando um X, porque é a cruz que o iniciado carrega e que o discípulo o ajuda a carregar. Esta cruz simboliza o sacrifício pela humanidade, o trabalho que fazemos pela humanidade. Está relacionado com a obra da terceira montanha, pois é a montanha do sacrifício pela humanidade. A terceira montanha é onde o mestre deve ter um discípulo que já tenha escolhido o caminho direto, para deixá-lo encarregado do ensinamento de forma mundial, para que possa entrar no absoluto. Esta cruz, a do sacrifício, no início é leve, e à medida que avançamos no trabalho interior, torna-se cada vez mais pesada. A princípio, como sacrifício, o que fazemos é assistir às conferências, estudar e refletir sobre elas. Isso por si só representa um sacrifício, pois implica em tirar um tempo da personalidade, de seus prazeres, para buscar o nosso próprio despertar. Posteriormente, convidamos as pessoas a receberem estes ensinamentos, e começamos a nos preparar para ensinar diretamente o conhecimento. À medida que avançamos internamente, nos comprometemos com o trabalho do próprio ser, e o peso da cruz vai aumentando, pois cada vez vamos tirando mais tempo da personalidade e dedicando-o ao trabalho interno. Também para cumprir os compromissos que assumimos de levar conhecimento a outras pessoas da forma mais clara e simples possível. Então estamos assumindo mais responsabilidades, começando a preparar novos instrutores, fazendo missões internacionais, levando o conhecimento a outros países, ou para outros idiomas. E assim a cruz torna-se mais e mais pesada. Porém é uma cruz que se carrega com felicidade porque se carrega com amor. Toda a consciência que liberamos com a morte psicológica devemos colocá-la a serviço da humanidade. Da mesma forma, todas as forças e poderes que despertamos no processo de nascimento devem ser usados para servir à humanidade, visto que o amor que se desenvolve manifesta-se em obras. Esta foi a conferência número 24. Este é o simbolismo das três cruzes relacionadas ao trabalho esotérico. Na próxima conferência, a última do curso de autoconhecimento, aprenderemos como diferenciar um templo de magia branca de um de magia negra. Será muito útil para nossas investigações internas. Muito obrigado por assistir e compartilhar. Lembrem-se de nos deixar qualquer dúvida que possam ter. Até a próxima!